Salve, salve amigos da astronomia em todo mundo! Meu nome é Sérgio Sacani, sou editor do blog Space Today e você está assistindo a mais um Space Today TV. No programa de hoje chegamos aí ao último vídeo da nossa série sobre buraco negro antes da foto do buraco negro, que é amanhã, 10 horas da manhã, hora de Brasília. É isso mesmo, eu fiz vários vídeos aqui no canal, vocês devem ter acompanhado, e hoje nós vamos culminar aí, terminar essa série com um vídeo onde eu quero contar para vocês uma breve história dos buracos negros. Ou seja, quando que surgiu esse termo, quando que os cientistas começaram a se interessar por um objeto parecido com um buraco negro, como que ele era chamado antes, quais são os nomes importantes na história dos buracos negros, até a gente chegar amanhã, no dia 10 de abril, com a foto do buraco negro. É isso que nós vamos falar nesse vídeo aqui. Com certeza eu vou pular alguns nomes, não vou falar todos exatamente, ou seja, já sabe, sentiu falta de algum nome, já taca aí nos comentários. Então vamos entender tudo isso, vamos ver essa breve história dos buracos negros. Manda a vinheta. Muito bem, pessoal, vídeo novo aqui no canal. Antes do vídeo começar, você já desce aí, já deixa o seu like, já se inscreve no canal para você não esquecer durante o vídeo, para ajudar a causa da divulgação científica no Brasil. Como eu falo sempre, vamos bater um papo aqui rapidinho, hoje talvez seja um pouquinho mais demorado, mas normalmente rápido, né? Sobre astronomia, astrofísica, alguma grande descoberta aí do mundo. E hoje não podia ser diferente, vou conversar com vocês sobre buraco negro, isso mesmo. A gente já tem falado aí, né? Desde a semana passada, fiz vários vídeos, falei quais são as questões que essa foto vai responder, expliquei o que é o EHT, como que ele funciona, o que é a interferometria, que não é só do Sagitários a Estrela, que é da M87 também. Ontem eu fiz um vídeo aqui também explicando aí várias coisinhas sobre os buracos negros, a entrevista lá do Luminé, né, como que durante o tempo o buraco negro foi sendo representado sem imagem, né, a imagem amanhã. Então, ou seja, nós estamos cobrindo aí tudo para que amanhã você chegue com o maior background possível de informações sobre os buracos negros. Falta um dia só, é amanhã, dia 10 de abril, 10 horas da manhã, a live aqui no canal começa às 9h30 da manhã, onde nós vamos então mostrar para vocês a foto do buraco negro. Esse lance de buraco negro, vocês têm na cabeça isso, óbvio, né? Não é uma coisa de agora, tá? Isso aí não surgiu agora, isso aí já surgiu, na verdade, desde o final do século XVIII, que, vamos dizer assim, pode ter sido dado início à caçada dos buracos negros, tá? Então eu vou passar aqui por vários nomes com vocês, como eu já disse, tá ali na introdução, vão ter nomes que vão faltar. Você sentiu falta de algum nome, você coloca aí na descrição. Na descrição não, nos comentários, tá? E nós vamos fazer igual a imagem do buraco negro que foi montada. A imagem do buraco negro foi montada por uma técnica de interferometria. Ficaram gaps ali, certo? E esses gaps vão sendo preenchidos. E aqui é a mesma coisa, tá? Então vão ficar gaps aí de nomes, de datas. Por favor, preencham aí nos comentários. Eu conto com essa colaboração de todos vocês para que todo mundo tenha a melhor informação possível, tá? Queria começar esse vídeo aqui falando de um dos caras que eu vou falar lá na frente, tá? O Stephen Hawking, que foi um dos grandes pesquisadores de buraco negro, e ele disse certa vez, tá até na contracapa de um livro dele, um livro pretinho, fininho, sobre as palestras que ele dava, tá? É bem legal, eles transcreveram ali as palestras, é um livro bem interessante sobre buracos negros, tá? E ele fala na contracapa que os buracos negros são os objetos mais intrigantes do universo e que nenhum roteirista, né, famoso de Hollywood teria a capacidade, né, ou pensou em fazer algo parecido com o que os buracos negros fazem de forma natural, né, de forma natural. Então isso que é muito interessante da gente ter, beleza? Então nós vamos começar aqui falando um pouco sobre a história do buraco negro. Eu não vou falar o que é um buraco negro, a física, nada disso. Mas nós vamos passar aí pela história dele, quais os nomes que foram surgindo, como que foi surgindo toda essa consternação aí ao redor do buraco negro. Tá? A gente pode dizer que tudo isso começa ali no século XVIII, tá? Nos anos 1780, 90, com dois grandes pesquisadores. Na verdade, dois filósofos naturais, como eles eram chamados,
Um deles é o chamado John Michell e o outro é o Pierre-Simon de Laplace, tá? Então, o John Michell, para vocês terem uma ideia, o John Michell é um caso muito interessante, eu gosto muito dele porque ele era geólogo, tá? Então, o pessoal chama de filósofo natural, mas o John Michell, a principal função dele era ser geólogo. Tá? E o que esses dois caras fizeram? Eles pegaram basicamente as leis da gravitação de Newton, que é o que tinha na época. Na época também a luz era considerada uma partícula, e eles aplicaram a lei da gravitação de Newton na partícula da luz e saíram calculando para ver se eles conseguiam encontrar um objeto que fosse, né, que tivesse uma velocidade de escape maior do que a velocidade da luz. E esses dois caras chamaram esse objeto de uma estrela negra. E, na verdade, tem muita gente que acha muito mais legal chamar de estrela negra do que de buraco negro. Isso aí vocês podem até discutir aí nos comentários, tá? Daqui a pouco vocês vão entender de onde que veio o termo buraco negro. Então isso aí foi antes dos anos 1800. Em 1801 a gente já começou a ter ali a ideia de que a luz ela não era só partícula, ela tinha um comportamento duplo, né? A dualidade que a gente fala, onda-partícula. Tudo que o Michell e tudo que o Laplace aplicaram foi com relação à parte de partícula de luz. Só que quando surgiu esse lance da dualidade, eles não conseguiram aplicar na parte da onda. E aí, como que ficou? Então eles não conseguiram responder e durante mais de um século essa parte, esse estudo sobre essas estrelas negras, sobre esses objetos muito compactos que a gente chama, ficou basicamente parado até que em 1915 Albert Einstein surge na história com a sua teoria da relatividade, uma alternativa ali, podemos dizer assim, à gravitação de Newton, onde ele começa a tratar a luz como uma onda, e a partir de então, de tratar a luz como uma onda, ele começa a entender e começa a descrever e começa a resolver as suas equações de modo que surge ali o buraco negro. Ele não chamava de buraco negro ainda, mas esse objeto aí que poderia, né, curvar o espaço-tempo de modo que a luz ficaria ali presa dentro dele e ele se tornaria invisível. Esse que é um lance interessante, né, que o ser humano sempre pensou que no universo teria um objeto que seria invisível a todo o resto do universo. Junto ali com Einstein surge um cara muito importante também no ano seguinte, 1916, chamado de Karl Schwarzschild, tá? Não sei se estou falando o nome dele certo, mas está aí, Karl Schwarzschild surge, e ele faz um cálculo muito interessante, que ele calcula um raio ao redor desse objeto, que é chamado até de raio de Schwarzschild, até hoje, em homenagem ao Karl, eu vou falar Karl que é mais fácil do que ficar falando Schwarzschild toda hora. Ou seja, ele calcula um raio ao redor desse objeto da onde a luz não poderia mais escapar. Ou seja, entrou para dentro daquele raio e não poderia mais escapar. Esse raio aí, ele era, de certa forma, intransponível ou impenetrável, como dizia o próprio Karl Schwarzschild lá em 1916. Então nós estamos ali em 1916, o Einstein e o Schwarzschild já ali meio que tendo uma ideia de que seriam esses objetos compactos. Em 1933 surge um cara muito interessante nessa história toda, chamado de Georges Lemaitre, tá? O Georges Lemaitre, já fiz vídeo dele aqui no canal, explicando aí um pouco da vida dele, uma vida muito interessante mesmo, e ele surge com uma negócio que um dia, se vocês quiserem, eu explico, é a chamada famosa ilustração de Alice Bob. Tá? Essa ilustração de Alice Bob surgiu para mostrar que aquele raio que o Schwarzschild diz ser impenetrável não era impenetrável. Na verdade, aquilo ali era uma ilusão de ótica para um observador distante. Foi assim que o Georges Lemaitre falou, tá? Desde daí, né, então, nesse início aí do século, né, dos anos 1900, toda essa ideia sobre esses objetos gigantescos, compactos, massivos e tudo mais, não foi levada nem muito a sério, tá, para falar a verdade. E ficou ali até o início da Segunda Guerra Mundial, quando no dia 1º de setembro de 1939, duas coisas muito importantes aconteceram
na história da humanidade. A primeira delas foi que a Alemanha nazista invadiu a Polônia, dando início aí à Segunda Guerra Mundial, e a segunda coisa importante que aconteceu nesse mesmo dia foi a publicação do trabalho On Continued Gravitational Contraction, um trabalho do Robert Oppenheimer e do Snyder, esses dois caras, e do Hartland Snyder e Robert Oppenheimer. Os dois escreveram esse artigo, publicaram esse artigo, que é considerado um artigo crucial na história dos buracos negros, tá? Esses dois caras aí. Aí entrou então na Segunda Guerra. Começou ali, né, em 1939, foi até 1945, a Segunda Guerra Mundial, onde não teve lá grandes avanços, nem nada disso. E quando termina a Segunda Guerra Mundial, aí os Estados Unidos voltam a investir pesado em ciência. O Oppenheimer ele vai fazer parte do projeto Manhattan e tudo mais, ou seja, começa a ter muitos doutores sendo formados nas universidades americanas, e uma universidade em especial ganha atenção, que é a Universidade de Princeton, ela mesma, porque surge ali, ela vira como se fosse um celeiro de novos relativistas, ou seja, físicos teóricos que estudam a teoria da relatividade. E foi ali que surgiu o personagem que dá nome a tudo isso. John Archibald Wheeler surgiu ali na Universidade de Princeton, e durante uma palestra que ele estava dando na NASA, no Goddard Space Flight Center da NASA, ele surgiu com o termo buraco negro. Isso mesmo. Então foi o John Wheeler, lá em 1967, que cunhou o termo buraco negro. Aí o termo começa, né? Não sei o que, será que é? Será que não é um buraco e tal? Mas ele usou esse termo aí para explicar de maneira melhor para aquele público geral que estava na frente dele o que seria aquele objeto compacto, e deu esse nome, e o nome pegou, porque na verdade o nome é muito legal, né? É muito legal. Muita gente, eu sei, prefere até chamar de estrela negra e tudo mais, mas buraco negro é um nome muito interessante e é um nome que pegou mesmo, e o culpado, entre aspas, de tudo isso é o John Archibald Wheeler, lá em 1967. Durante a Segunda Guerra Mundial, teve um desenvolvimento muito grande do uso das ondas de rádio, tá? E uma área da astronomia, ela se valeu muito de todo esse desenvolvimento, que foi a radioastronomia. Então, depois da Segunda Guerra, com radioobservatórios aparecendo e tudo mais, os pesquisadores começaram a apontar, né, usar esses radioobservatórios, radiotelescópios, e começaram a descobrir fontes que estariam, ou que seriam, melhor dizendo, né, candidatas a serem buracos negros. Então, começou todo esse trabalho aí da radioastronomia, que vai culminar amanhã, porque, como eu falei aqui nos vídeos anteriores para vocês, a foto do buraco negro, ela foi feita através da utilização de 9 radioobservatórios espalhados pelo mundo inteiro. Chile, Antártica, Europa, Estados Unidos, Havaí, todo mundo participando desse imenso consórcio aí de radioobservatórios. Mas, para você ver, tudo isso vem lá da Segunda Guerra Mundial, com o desenvolvimento que teve lá a radioastronomia, um desenvolvimento muito grande, tá? E aí, em 1974, surge então uma figura assim carismática na história dos buracos negros. Esqueci de desligar aqui meu sonzinho aqui. Surge um cara muito importante, o Stephen Hawking, ele mesmo. Em 1974, Stephen Hawking era um estudante, né, fez doutorado e tudo, era um cara que estudava buracos negros. Em 1974, ele propõe a teoria da radiação de Hawking, ou seja, que os buracos negros, eles podem não existir para sempre, eles podem evaporar. Quem falou isso foi o Stephen Hawking, lá em 74. Alguns anos depois, ali na década de 80, meados da década de 80, ele publica o livro Uma Breve História do Tempo, onde ele tenta, em vários capítulos do livro, explicar melhor sobre os buracos negros. É um livro que não é tão fácil assim a leitura. Tá? Não é tão fácil assim a leitura, mas foi uma tentativa dele de popularizar todo esse estudo aí do físico teórico sobre os buracos negros. E depois disso, né, aí a exploração espacial começou mesmo a engrenar, nós começamos a lançar grandes observatórios de raio-x, como Chandra, XMM Newton,
no STAR e tudo mais, começamos a olhar para o centro das galáxias e os astrônomos começaram a suspeitar de que a maior parte das grandes galáxias tem no seu centro um buraco negro supermassivo. A partir daí começaram grandes teorias sobre o que veio primeiro, a galáxia ou o buraco negro, o tipo de buraco negro, começaram a calcular os buracos negros, descobriram que a nossa galáxia tem um, que pode ter até 4 milhões de vezes a massa do Sol, descobriram que a maior parte das grandes galáxias tinham esse objeto no seu interior. Então isso aí é muito legal mesmo. Em 2015, foi aí o último grande marco na história dos buracos negros, um marco aí que foi, digamos, capitaneado, de certa forma, por um amigo e parceiro do Stephen Hawking, coitado, de jeito nenhum, um amigo do Stephen Hawking, Kip Thorne, tá? Com o LIGO. Quando o LIGO detecta as ondas gravitacionais em 2015, ele prova a teoria do Albert Einstein, de 1915, e ele prova a existência de buracos negros de massa estelar, ou seja, um grande ponto interessante para a história dos buracos negros. Esse foi o último grande marco que teve. E o próximo grande marco, o próximo milestone na história dos buracos negros já tem dia e já tem hora marcada. É amanhã, dia 10 de abril de 2019, às 10 horas da manhã, e a live aqui no canal a partir das 9h30 para a gente conversar sobre tudo isso e às 10 horas mostrar para vocês a foto do buraco negro. Vai ser um momento histórico, isso é um momento histórico, um momento único na história da ciência, na história da astronomia, na história da humanidade. Por isso que eu estou até comentando aí nas redes sociais, se você é professor, pare a sua aula e mostre para os seus alunos, tá? Mesmo que eles não entendam, ninguém vai entender nada de primeira, tá? Mesmo que eles não entendam, eu tenho certeza que daqui 20, 30 anos, eles vão lembrar o dia que saiu a foto do buraco negro, o dia que meu professor de português parou a aula no meio para mostrar a foto do buraco negro para a gente. Então, se você é professor, pare a aula, mostre para os seus alunos. Se você é aluno, ergue a mão quando der 10 horas e fala, professor, sabe o que está acontecendo agora? Estão apresentando a primeira foto de um buraco negro. Você não acha legal a gente dar uma olhada? Vamos lá no Space Today para a gente ver e venha na live. Se você fizer isso, aparece ali na live e escreve, ô Sérgio, eu sou da escola tal. Eu vou ter a maior honra de falar isso durante a live e parabenizar a iniciativa de vocês, beleza? Amanhã vai ser um dia histórico, amanhã vai ser um dia emocionante, aliás, já tô. Amanhã vai ser difícil segurar, porque vai ser um negócio assim realmente impressionante, tá? Vocês viram aí que a história não vem de agora, vem lá antes de 1800, que o ser humano tá atrás de entender, de ver, de representar os buracos negros. E amanhã a gente vai ter tudo isso. Amanhã nós vamos ver a cara desse monstro aí, como que ele é, como que é um buraco negro. E a intenção de fazer esse vídeo é que eu queria que todos esses caras aí tivessem presentes, né? Esses caras mereciam estar vivos. Hawking, Einstein, o John, o Wheeler, o Mitchell, né? Lá no começo, o Archibald Wheeler, o cara que deu o nome para o buraco negro. E de todos esses que eu falei, né? Rapidamente, o único que vai estar presente, muito provavelmente, é o Kip Thorne, né? Um dos maiores estudiosos de buracos negros aí da era moderna. Mas o Stephen Hawking foi por um ano, né? O Stephen Hawking merecia estar vivo para ver essa foto. Infelizmente não tá, mas todos eles aí vão se sentir homenageados, assim esperamos. Beleza? Então é amanhã, repetindo, 10 de abril, 10 horas da manhã. A live no canal começa às 9h30 da manhã, onde nós vamos então mostrar pela primeira vez na história a foto de um buraco negro. Beleza? Então esse era o vídeo que eu queria trazer aqui no canal. Vocês já sabem, tá aqui, ó. Termina amanhã. Então, se você ainda não adquiriu a sua camisa polo do Space Today, canequinha de 600 ml e caneta, corre lá no canal não, né? Corre lá na loja spacetodaystore.com, acessa pelo primeiro link que eu vou deixar, segundo hoje, tá? Primeiro é o da live, segundo link que eu vou deixar aqui na descrição para você adquirir o seu kit do Space Today. Vai até amanhã, tá? Depois nós vamos fazer outra promoção na loja. Então corre lá, spacetodaystore.com, e queria falar para todos vocês sobre o botãozinho aqui do YouTube para você se tornar membro do canal. Clica aí, se torna membro, manda um e-mail para spacetodaysite@gmail.com e você fará parte do seleto grupo dos apoiadores do Space Today.
Lembrando que isso vale para o patreon.com/SpaceToday e para o apoia.c/SpaceToday. Eu todo dia, desde domingo, estou postando material inédito lá. Eu subo o vídeo aqui no YouTube e só a galera que é dos grupos, se você é do Patreon, recebe e-mail, se você é do Apoia, recebe e-mail, na comunidade, na abinha comunidade, lá no grupo do WhatsApp, todo mundo é avisado do conteúdo exclusivo, beleza? Então, considere aí ser um assinante do canal, ser um membro do canal do Space Today. Beleza? Então esse era o vídeo que eu queria trazer aqui no canal para vocês agora. Espero que vocês tenham gostado. Se gostou, já sabe, tapa no dedão, voadora com tudo no peito do like. Isso ajuda pra caramba o vídeo, o canal a ganhar relevância. Nunca se esqueça do pacotão youtubístico, compartilha, favorita, se inscreve no canal se você ainda não é inscrito, deixa aí nos comentários o que você quiser saber. Tamo junto dioturnamente na luta contra a má divulgação científica no Brasil e contra a anemia na divulgação da astronomia no nosso país. Mais uma vez, meu nome é Sérgio Sacani, sou editor do blog Space Today e você acabou de assistir a mais um Space Today TV. Fui!